Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, mas é isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vocês não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Posso ouvir um amém? A fé cristã, como nós conhecemos hoje, ela foi crescendo e se adaptando. Mais baixinho aí, querido. Já pedi 2 vezes, senão nós vamos cortar tudo. Isso. A fé cristã, como nós conhecemos hoje, como eu disse, ela foi se adaptando. Como uma plantinha que, depois de plantada, ela vai crescendo até se tornar uma árvore robusta. No princípio da igreja cristã, o ritual da ceia do Senhor não era conhecido. Tanto que o apóstolo São Paulo, quando escreve a carta aos irmãos da igreja de Coríntio, ele diz para eles: olha, eu recebi do Senhor. Fico às vezes perguntando por que Paulo faz esse questionamento, ou por que ele dá-nos essa explicação. Paulo dá essa explicação porque, com certeza, os crentes daquela época, possivelmente da igreja de Jerusalém, da Judéia, as igrejas que já existiam, questionavam o apóstolo, a maneira dele fazer o culto. E sempre que o faziam, deviam acusá-lo, dizer assim: olha, em Jerusalém não é assim. O apóstolo Pedro não faz assim. O apóstolo João, na cidade de Éfeso, também não faz assim. E então Paulo precisou dar explicações. Então ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. O apóstolo Paulo, eu já preguei aqui algumas vezes, ensinei aos irmãos que ele é o 13º apóstolo. Ele é o 13º o quê? Não ouvi? Fico às vezes meditando, e às vezes eu confesso aos irmãos que eu tenho até uma crise de riso, né? Pensando no processo da igreja, da salvação. Jesus veio ao mundo, Fernando, escolheu centenas de discípulos, e das centenas ele selecionou 12 para serem seus apóstolos. Quantos eram apóstolos? 12. Jesus andou com esses 12 por 3 anos e meio, deu a eles ensinamento, pregou, deixou tudo escrito como tinha que ser. E depois que ele os treinou e disse: agora estão todos prontos, eu posso dar-me como missão cumprida e vou voltar para o céu. Bastou Jesus ir para o céu, e 10 dias depois da sua subida ao céu, o Espírito Santo vem, lá em Atos capítulo 2, que é a descida do Pentecoste, que é possivelmente o dia da inauguração da igreja como igreja. E ali, naquele momento, quando o Espírito Santo desce e enche aqueles discípulos, enche aqueles apóstolos, o apóstolo Pedro, que 43 dias antes havia negado Jesus diante de uma vendedora de púrpura, de medo da morte, de repente, lá em Atos capítulo 2, dá um pulo e enfrenta uma multidão, e as pessoas achavam que os crentes estavam bêbados, que eles gritavam, pulavam, faziam coreografias, porque só assim a gente sabe que uma pessoa está bêbada. E Pedro, que negou Jesus 43 dias antes, diante de uma vendedora de púrpura, agora enfrenta uma multidão dizendo: aqui não tem ninguém bêbado, todos nós estamos cheios do Espírito Santo. E Pedro começou a pregar, citou o Velho Testamento, disse: o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas
seriam tomados pelo dom da profecia, etc. e tal. Pedro, quando faz isso, ele demonstra que veio sobre a igreja um poder, uma autoridade que a igreja não tinha. A igreja, quem olha de longe, diz assim, agora vai de vento em popa. Só que de repente, esses 12 homens, teve a queda de Judas, logo foi uma outra pessoa colocada no lugar dele, e continuaram com 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos não cumpriram tudo que Jesus havia dito para fazer. Jesus havia dito a eles, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha o que Jesus disse, ele desenhou para eles geograficamente como a igreja deveria nascer. Vocês vão começar em Jerusalém, porque era a capital espiritual do mundo, e então vocês vão sair de Jerusalém, vão vir para a Judeia, vão para Samaria, que era um povo inimigo deles, ou seja, Jesus está dizendo, é para pregar para os judeus e também para os judeus que são inimigos, como os samaritanos. E depois, vocês vão até os confins da terra, ou seja, esparramem o evangelho por todo o mundo. Resultado, os discípulos do Senhor, os apóstolos, não fizeram. Para Pedro, Tiago, João, os pais da igreja, o evangelho tinha que ser algo colocado apenas para os judeus. Somente os judeus deveriam ser salvos. E com isso eles colocam um ponto final onde Jesus não havia colocado. Os 12 escolhidos por ele a dedo, treinado por ele a dedo, treinado por ele pessoalmente, ensinados, que receberam admoestações, viram, foram tocados, participaram de milagres, assistiram em loco milagres. Um deles andou em cima das águas com Jesus, quebrando a lei da gravidade. Jesus pensava que esses 12 homens obedeceriam ele em ipsis literis, ou seja, obedeceriam toda a sua fala. Mas na mente de Pedro, Tiago e João, o evangelho tinha que ser somente para os judeus. E quanto a nós? E nós que somos chamados de gentios, o ocidente, nós estamos perdidos. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no caminho da cidade mais antiga do mundo, ainda estabelecida até hoje, a cidade de Damasco, está indo um certo homem chamado Saulo de Tarso. Na verdade, o nome dele era Saul de Tarshite. E ele encontra numa visão a glória do Cristo Redentor. Quem lembra desse texto da Bíblia? Atos 9. Jesus explode a sua glória diante dos olhos de Paulo, e os olhos dele derretem dentro das suas órbitas, ele fica cego. Ao ficar cego, ele cai de joelhos. E então Jesus tem um diálogo com ele, dizendo assim, por que me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então Jesus, nesse momento, em Atos capítulo 9, ele reescreve a história da salvação. Porque na mente dos 12 discípulos, a salvação era só para os judeus. Então Deus tem que levantar agora um elemento surpresa. Ele levanta um outro discípulo, ele levanta um novo apóstolo, o nome dele agora é Paulo. E esse Paulo não teve 3 anos e meio de comunhão com Jesus como teve Pedro, Tiago e João. Ele não participou dos ensinamentos. Então o que é que Jesus tem que fazer com ele? Jesus tem que dar uma aula VIP para ele. E aconteceu coisas extraordinárias na vida do baixinho Paulo. Um homem de 1,5 metro de altura. Ele mesmo vai dizer mais tarde, eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi até o 3º céu. E lá ouviu coisas inefáveis, que não é lícito aos homens contar. Jesus tem que dar um ensinamento direto para ele, Edelto. Imagine, ele gastou 3 anos e meio treinando 12. Os 12 não entenderam, acharam que o evangelho era só para os judeus. Então Jesus levanta Paulo. E como Jesus levanta Paulo, dá a ele ensinamentos que não deu à igreja. Todas as vezes que Paulo se encontrava com Pedro e os demais, um dia desse falei isso lá na casa com a minha família, sobre a briga que houve da igreja no início. Pedro e Paulo discutindo. Você vai encontrar isso na carta aos Gálatas, capítulo 2. Paulo dizendo, eu resisti a Pedro na cara, porque cada um tinha um pensamento acerca de Jesus. Paulo chegou a dizer assim a Pedro, Pedro, você tem que compreender que Jesus deu para você um evangelho, e deu para mim um outro evangelho. Para você, Jesus deu o evangelho da circuncisão, e a mim, o evangelho da incircuncisão. Para Pedro, o homem só podia ser salvo se fosse homem do sexo masculino, se ele tivesse a carne do seu prepúcio cortado, uma espécie de fimose, porque todo judeu faz isso. Para Paulo, não. Para Paulo, ele dizia a Pedro, a circuncisão não é no órgão genital, mas é no coração.
Enquanto Jesus cortar o coração do homem, desligar o homem do mundo, esse homem pode ser salvo. E é esse Paulo quem sistematiza a igreja cristã como nós conhecemos hoje. Se não fosse Paulo, a nossa igreja teria ranços do judaísmo. Possivelmente nós saímos aqui agora, eu não poderia estar pregando de terno e gravata, deveria estar usando aqui uma mitra, ou um kippá na cabeça, porque são as indumentárias que um sacerdote do judaísmo usa, ou usando aqui uma estola sacerdotal bem comprida, a exemplo daquilo que o Papa usa, a Igreja Católica copiou isso do judaísmo. Mas quando Paulo entrou dentro da salvação, ele tirou tudo que era do judaísmo de dentro do cristianismo e purificou a igreja. E Paulo então cria o que nós chamamos de cristianismo como ele é hoje. Quem entendeu até aqui, diga amém. E é ele quem vai ensinar sobre a ceia. É ele quem vai dizer assim, olha, Pedro pode nunca ter ensinado isso para vocês, mas eu recebi do Senhor. O Senhor falou comigo. Quando? Possivelmente lá no céu. Quando ele foi lá, no terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis. Lá, Jesus passou para ele uma lista de coisas que a igreja deveria fazer. Por isso que os discípulos de Jesus não tocam em assuntos de doutrinas, em assuntos de costumes. Mas o apóstolo Paulo, sim. É ele quem sistematiza todo o dogma da igreja. É ele que diz como a mulher deve se portar, como o homem deve se portar. É ele quem vai falar quais são as qualidades de um obreiro, como é que um obreiro pode ser levantado, como não pode ser levantado. É ele quem vai ensinar sobre os dons do Espírito Santo. E é ele quem vai ensinar sobre a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia, o ato mais sagrado da igreja, infelizmente, por muitas gerações, usado como forma de manipulação de religiões. Eu conheço algumas religiões do Brasil que dá angústia, fico às vezes com pena de alguns irmãos. Igrejas evangélicas, que a pessoa só pode tomar a Santa Ceia se ela mostrar a carteirinha de dízimo dela. Se ela dizimou naquele mês, o diácono toma a carteirinha, dá o dízimo, anota e coloca um carimbinho, e na hora da ceia a pessoa tem que mostrar a carteirinha. Aí ela pode participar da ceia. Sem isso, ela não participa. E essa igreja é uma das maiores igrejas do Brasil, tem até aqui na nossa cidade. As pessoas usaram a Santa Ceia como fórmula de manipulação, de pressão. Quantas e quantas vezes, quando criança, quando chegava a época da ceia, ao invés de eu ficar alegre, porque como eu disse para vocês, é um culto de alegria, sim ou não? Apesar que o irmão do celular está com cara de defunto, né? Também com essa máscara, só Jesus na causa. Mas o culto de ceia tinha que ser um culto de alegria. Mas quando chegava no culto de ceia, para mim me dava angústia, porque eu era jovem. E como jovem, eu tinha os meus níveis de testosterona alterados. Estava na puberdade. E tinha todas as necessidades e desejos de qualquer jovem. E na nossa igreja, só Jesus na causa, tudo era pecado. Olhar era pecado. Pensar então, só Jesus na causa. Quantas e quantas vezes eu deixei de ir na ceia, por medo. Pergunte medo do quê? Não era de Jesus não, era medo da irmã Dalva. Você não conhece a irmã Dalva, né? Irmã da irmã Edna ali, ó, minha cunhada. Quando Deus tomava a irmã Dalva e ela saía dançando na igreja com as mãos assim, ela vinha num corredor, eu já corria para o altar. E não ri não, que tem gente que ia comigo também. Tem uns dois aqui pelo menos que corria para frente na hora também, de medo. Né? Aí eu fico imaginando hoje, com a consciência que tenho, né? Depois de ter viajado o mundo todo, depois de ter conhecido outras culturas, depois de ter visto a igreja em muitos lugares, quantas pessoas perderam a salvação por nada. Minha esposa está ali, ela pode testemunhar para vocês. Eu me lembro quando eu fui me casar com ela, eu disse para ela, o dia que você cortar o seu cabelo, me corte da sua vida. Falei ou não falei, Edileuza? Olha o que eu falei para minha esposa. O dia que você cortar o seu cabelo, me corte da sua vida. Por quê? Porque a religião me ensinou assim. Me ensinaram que a salvação estava no cabelo. E eu me esqueci que algumas vezes eu fui no cemitério e via exumarem corpos, e o cabelo ficava lá dentro da tumba da pessoa. E o cabelo não vai para o céu. Mas me ensinaram assim. Sabe como Jesus me curou? Pergunte como. Num culto na África. Eu saí do Brasil, pregador assembleiano, tudo era pecado. Cheguei num culto na África, uma igreja com umas 3.000 pessoas, sem teto, só lamparinas iluminando, como é que fala a palavra? Iluminando o ambiente. Travou aqui agora. Lamparinas, e eu olhei num canto, devia ser o círculo de oração.
era uma Assembleia de Deus também. Quando eu olhei, as 500 irmãs do círculo de oração estavam carecas, calvas, sem cabelo nenhum. Quando eu vi aquilo, eu tomei um choque, porque aqui no Brasil, a mulher que cortasse o cabelo era excluída da igreja. O pastor viu que eu fiquei desconcertado, eu devo não ter sido a primeira pessoa que ele viu ficar constrangida. Então ele já, sabendo que eu era estrangeiro, ele me chamou e disse: pastor, o senhor está assustado com as irmãs ali, né? Eu falei: sim, o que aconteceu? Ele disse: teve um surto de piolho aqui na aldeia. O surto foi tão grande que quase todas as pessoas pegaram piolho. Nós conseguimos curar muitos, mas teve algumas irmãs do círculo de oração da igreja que teve tanto piolho que machucou o couro cabeludo delas, não teve como, teve que raspar. E chegou a festa do congresso da igreja, e as outras irmãs viram 10 irmãs com a cabeça raspada e disseram: não, nós não vamos deixar nossas irmãs sozinhas. Todas as mulheres raparam a cabeça, para não deixar aquelas outras 10 ficarem envergonhadas. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Eu nunca tinha visto um amor como esse. Aí eu fiquei me questionando nessas viagens. Quando foi que Jesus ficou feliz? Quando uma mulher que cortou o cabelo não tomou a ceia? Ou quando aquelas 500 cortaram o cabelo para que as outras 10 não se sentissem um patinho feio no meio da igreja e sofressem discriminação? Comecei a entender então que a salvação vai além do que nós pensamos. E que um culto como esse não pode ser uma prisão, tem que ser uma libertação. Nós vamos participar de um ato sagrado, e esse ato é tão sagrado que foi instituído pelo próprio Jesus, e ele tem símbolos, como eu sempre prego. Quais são os símbolos da Santa Ceia? Eu tenho aqui o pão e o suco de uva, que nós chamamos de vinho. Essas embalagens é uma bênção. Tenho aqui o vinho e tenho aqui um pedaço de pão. O que é o vinho? O que representa o vinho, igreja? Sangue de quem? Sangue de Barrabás? De Judas Iscariotes? Sangue de quem? Ah, sangue de Jesus. E o pão representa o quê? O corpo de quem? De Jesus Cristo. Pergunta número 1, nós somos canibais? Sim ou não? Pergunta número 2, nós somos vampiros, mas nós bebemos o sangue e comemos a carne. Se não nos interpretar o que são esses símbolos, nós passaremos a vida toda caminhando como pessoas que não têm inteligência. Porque eu me lembro que já fui questionado várias vezes em debates, quando as pessoas disseram: a sua religião come o seu Deus, vocês são canibais. Na sua religião vocês são vampiros, porque vocês bebem o sangue de Jesus. Eu disse: na minha não. Porque na igreja católica só o padre toma o vinho. Porque na mente deles, lá na igreja católica, eles acham que, de fato, depois do sacramento, há um processo chamado transubstanciação. Que o vinho vira o sangue de verdade. E o pão vira o corpo de Jesus de verdade. Só que interessante, todas as ovelhas podem comer o corpo, mas o sangue só o padre bebe. Por quê? São rituais como esse que ofendem e fazem as pessoas não entender bolhufas o que está acontecendo aqui. O vinho representa o sangue, e o sangue de Jesus serve para perdoar os pecados. Sim ou não? Para perdão dos pecados, para cobrir os pecados. Então, quem é que tem que tomar o vinho? Quem é que tem que participar do sangue? São aqueles que erraram, são aqueles que pecaram, são aqueles que transgrediram. Mas eu aprendi desde criança que quem comete um erro, um pecado, não pode participar do corpo e nem do sangue. Porque leram aqui que aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A falta da interpretação desse versículo apavorou todo mundo. O que é comer o pão e beber o cálice indignamente? É você não discernir o que você está fazendo. É você vir para a igreja e não ver a hora que o culto acaba, ficando olhando para o relógio. Não ver a hora de distribuírem o suco de uva e o pedaço de pão para você comer e sair correndo daqui. É você participar da Santa Ceia, olhando do lado para ver se o irmão participou também. Que eu vi isso muitas vezes na minha vida. As pessoas participando e lá fora falam assim: ó, fulano de tal não participou, eu vi. As pessoas julgando os outros, um bando de sujo falando do outro mal lavado.
Não, pastor, mas eu não pequei. Você não pecou, você então está no lugar errado. Você tinha que estar no céu. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem não peque. Você pode não estar pecando agora, me olhando. E olha que tem alguns me olhando e pecando agora. Só Deus sabe onde está a sua mente. Você peca da hora que você acorda, da hora que você dorme. Você peca de segunda a sexta, sábado e domingo também. Você peca de janeiro a dezembro. Você peca e pecará até o dia da sua morte. Para isso nós temos o culto de ceia. O que é o culto de ceia? É o momento em que nós nos reunimos para aliviar a nossa mente. Para tirarmos o peso da culpa da nossa consciência. Para tirarmos o peso das acusações do nosso coração. Porque nós somos seres humanos falíveis, falhos e erramos todos os dias. Nos reunimos nesse momento para, em memória dele, não é em memória minha, não é em memória sua, é em memória do sacrifício dele na cruz do Calvário. É ele dizendo, você não pode, mas eu posso no seu lugar. O seu sangue não salva ninguém, mas o meu sangue pode te salvar. A sua carne só te leva para o inferno, mas a minha carne abrirá a porta do céu para você entrar lá dentro. É para isso que participamos da Santa Ceia do Senhor. Lembrando que esse moço aqui, esse apóstolo São Paulo, é para mim o pregador mais corajoso do mundo. Pergunte por quê? Porque ele foi o único pregador da Bíblia que teve a coragem de dizer assim, olha, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço todo dia. Quem me livrará do corpo dessa perdição? É ele quem diz. Se você ler o capítulo 12 da segunda carta dele aos Coríntios, você vai ver ele desabafando com Deus, ele falando, Deus, a minha vida está assim, assim, assim. E uma vez lendo o texto eu falei com Jesus, por que ele não procurou o pastor da igreja? Porque tinha outros pastores, ele podia ter chegado em Pedro, podia ter ido até a igreja de João, falar, João, como eu sou pastor também, eu preciso confessar aqui, eu errei. Eu tenho um espinho na carne. Um espinho aonde? Então não é no espírito, não é na mente, é na carne. Um espinho é algo que incomoda. Ele diz que é um mensageiro de Satanás que esbofeteia. Paulo está caído. E ele conta que ele errou, que ele cometeu um ato, só que ele não conta o quê. Ele diz que foi dado a ele um espinho na carne, algo que o incomodava. E ele achava que nem para pastor ele prestava mais. Por que ele não procurou Pedro, nem João? Simples, porque Pedro e João iam olhar para ele, iam chorar com ele, iam abraçar ele, iam dizer, irmão Paulo, nós vamos orar, Deus vai te dar força. Só que veja só, agora o senhor vai ter que ficar sentado aí no banco, por um tempo. E por, sei lá, cada igreja tem um tempo. Eu me lembro que uma vez eu cometi um erro pequenininho, tá, diante dos olhos dos homens. E o pastor me deixou 6 meses de banco. 6 meses sem poder cantar. Aí eu até entendo. 6 meses sem poder pregar. Eu até entendo. Mas 6 meses sem tomar ceia. Aí eu não entendo. Quer perguntar por quê? Se Jesus volta nesses 6 meses. A Bíblia diz que aquele que não participa do corpo e do sangue não tem parte comigo no meu reino. É muito triste ver as pessoas serem, às vezes, levadas com gado para um matadouro por falta de conhecimento da palavra. Se Paulo tivesse contado para qualquer líder da igreja, ele teria sido excluído. Os livros dele não estariam aqui na Bíblia para nós hoje. Aí ele foi falar com o único que entende, que é Deus. E quando ele falou, Deus, olha, se eu fosse o Senhor, eu me tirava do ministério, eu me matava, eu dava um jeito. Quando ele pôs para fora tudo que sentia, Deus olhou para ele e disse assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso aqui é muito sério. O poder de Deus se aperfeiçoa na onde? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É o poder de quem? Qual Deus? Um Deus de pedra? De prata? Um Deus de ouro? Qual Deus? O Criador do céu e da terra? O poder desse Deus, Deus está dizendo, ó, o meu poder, o poder dele, que poder é esse? Ele com a palavra dele criou o universo. Ele
com a mão dele, o salmista diz que ele sustenta todos os oceanos do mundo na concha da sua mão. O salmista escreveu assim: ele é tão grande esse Deus que quando ele quer olhar os céus, ele se inclina. Pelo menos o irmão entendeu. Vou falar de novo. Isso aqui é muito interessante. Olha o que o salmista diz: quando ele quer olhar os céus, ele se inclina. Quando você quer olhar os céus, para onde você olha? Para cima? Porque os céus estão lá em cima. Aí a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Porque os céus estão debaixo do pé dele. Ele está acima dos céus, acima da terra, acima do universo. Esse Deus criou tudo e um pouco mais. Ele tem muito poder ou não? Aí olha o que ele diz para um mero mortal, a um ser humano pecador que acabou de errar, caído. Ele diz assim: olha, ô pecador, ô criatura, ô pedaço de carne podre, o meu poder, ele melhora, ele se aperfeiçoa, ele cresce na sua fraqueza. Gente, isso aqui, consegue entender o que Deus está falando aqui com Paulo? Vamos, medite comigo. Deus está dizendo que o poder dele, o poder de criação, o poder do universo, o poder de tudo, se aperfeiçoa quando um pecador se arrepende. Deus está dizendo: eu só consigo ser Deus na vida de gente que não presta. Eu não consigo ser Deus na vida do crente que sobe o monte, desce o monte todos os dias. Daquele que julga você pela roupa, pelo cabelo, pela maneira como você vai para a igreja que você congrega. Eu não consigo ser Deus desse, porque esse crente ele é tão santo, tão poderoso, tão forte, que ele não precisa de mim para nada. Esse crente nem de Santa Ceia precisa. Agora, a ceia do Senhor é exatamente para quem não presta. É para quem não tem. É para quem não consegue. É para quem errou. É para quem caiu. É para quem foi alvejado por um tiro do inferno. É para quem foi atingido por uma seta maligna. Só que isso só acontece quando tal pessoa reconhece que sem o perdão dele você não vai a lugar nenhum. Eu não vou ao céu porque sou bonitinho. Eu não posso ir ao céu porque eu dei comida aos pobres. A salvação não é por obras, para que ninguém dela se glorie. Eu só posso ir ao céu se as minhas vestes forem lavadas no sangue de Jesus Cristo. É isso que está acontecendo aqui agora. Você pode não estar vendo, mas alguns estão sentindo. Enquanto o pregador fala, sua mente é ativada, suas memórias vêm à tona. E você começa a lembrar que você errou, que você não foi um bom pai, que você não foi uma boa mãe, que você não foi um bom cidadão, que você não foi um bom filho, uma boa filha, que você não foi um bom empregado, que você errou, que você mentiu, que você alterou, que você ficou bravo, que você falou um palavrão, que você tocou naquilo que não devia, olhou o que não devia, fez o que não devia. Se você não tiver reconhecimento disso, você morreu. Sua mente ficou cauterizada. Talvez seja por isso que pessoas hoje em dia vivem uma vida desregrada dentro da igreja. Citei agora há pouco para vocês aqui o que aconteceu, um fato nosso aqui. Não podemos viver assim. Você tem que compreender que o sangue de Jesus está à disposição para te perdoar, mas você tem que lutar. Você tem que pelo menos se esforçar e dizer assim: eu não vou mais cair nisso. E se eu cair de novo, pastor? Sacode a poeira, levanta, dê a volta por cima e se esforça para não cair de novo. Mas se eu cair de novo, pastor? Foi por causa disso que criaram essas coisas da ceia. Pessoas erravam, caíam, levantavam, caíam, levantavam. Nós, quando eu era menino na igreja, tinha uns irmãos que a gente chamava de cai-cai. É porque toda a Santa Ceia já estava lá para pedir perdão. E tinha uns que iam em fila. Na época do carnaval era uma benção, ou depois do carnaval. Primeira Santa Ceia ficava uns 20 enfileirados. Né? Para quê? Para se acertar. Qual que é o seu problema? Eu fui no carnaval. E você? Eu também. Eu fiquei fraco, a carne é fraca. Mas a carne só fracassava no carnaval. Mas aí você vai impedir essas pessoas. Eu não posso colocar um revólver na sua cabeça e te obrigar a nada. Igreja não foi feita para fazer lavagem cerebral na cabeça de ninguém. As pessoas me perguntam aqui: pastor, mas o senhor não cuida da vida de ninguém dentro da sua igreja? Eu não cuido nem da minha, amigo. Me lembro que num dos nossos primeiros cultos, um irmão mandou um bilhete para mim dizendo assim: pastor Marco, o senhor não vai falar da roupa da minha mulher? Fala para minha mulher botar uma roupa de crente. Mas o irmão congregava na igreja também. Eu olhei o bilhete, chamei ele no fim do culto, eu falei: se a sua mulher não respeita você, que é marido dela,
Vai respeitar a mim que sou pastor? Quer que eu fale da roupa da sua mulher? Quer que eu fale que o crente não pode ir lá no meio da rua, num boteco, beber? Quer que eu fale para a garota que está aqui não usar uma roupa parecendo uma prostituta? Você quer que eu faça isso? Quer que eu fale para você que você não tem que ficar postando nudes mandando nudes pelo WhatsApp? Tome vergonha na cara. Igreja não é para isso. Estamos reunidos aqui só para lembrar que ele morreu, que o sacrifício dele ainda funciona, mas a mudança tem que acontecer dentro de você. Você tem que ter vontade de mudar, você tem que ter força para fazer votos, você tem que lutar, tem que aprender a renunciar. Se você não renuncia, você também não recebe. Um dia desse, num debate com alguns pastores, perguntaram para mim, por que os dons desapareceram disso? Porque ninguém mais quer. Não, todo mundo quer, mas não é só querer, tem que pagar o preço para ter. Tem que se santificar, tem que jejuar, tem que deixar a carne um pouquinho de molho, tem que buscar, tem que ler a Bíblia. Quantas pessoas mandam mensagem, como é que eu faço para pregar igual o Senhor? Eu sempre respondo, quer chegar onde eu cheguei? Passe por onde eu passei. Se você seguir a caminhada e sofrer tudo que eu já sofri, e lutar, e estudar, e buscar, você também vai ter. Agora, sentado na igreja, fazendo cara de paisagem, me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Faz tempo que eu não falo isso. Segura aí. Passa o culto inteiro me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. E agora tem a desculpa da máscara. Mas fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. E você quer o quê? Quer que Jesus ainda mostre para você um anjo? Você vai ver logo um demônio te atormentando. Mas se você nesta noite participar dessa ceia com alegria e sair por aquela porta dizendo assim, eu vou ser um crente melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser um empregado melhor, vou ser um patrão melhor, eu vou ser uma pessoa melhor, aí as coisas começam a mudar. É reciprocidade. Quem não planta, não colhe. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então, se você quer, busque. Bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. É a Bíblia Sagrada, dá todo o caminho. Nós vamos participar da ceia agora. E quando você for participar da ceia, pense bem no que você está fazendo. Participar indignamente é você não ter consciência que você é um pecador. Agora, se você reconhece que você é um pecador miserável, que você sozinho não pode ir ao céu, que nenhuma igreja pode te salvar, que os seus pecados são tão horríveis, que se Deus resolvesse mostrar a sua vida nesse telão aqui hoje à noite, você daria um jeito de abrir um buraco no chão e se esconder e não sair nunca mais, de tanta vergonha que você teria da sua própria vida. Então você reconhece que somente Jesus Cristo pode perdoar os pecados. E nós que fizemos um voto no dia do batismo, por isso nós damos a Santa Ceia somente para os batizados. Por quê? Porque aquele que se batizou fez um voto. Uma pessoa só se batiza quando ela tem consciência de que só há um caminho, que é Jesus. O batismo é público porque é uma confissão pública. Diante das testemunhas você está dizendo, eu agora sou de Jesus. Mas ser de Jesus não te blinda de ser um ser humano. Ser um pastor, ser um obreiro não te blinda das tentações. Talvez por isso as pessoas se apavoram, se assustam quando vem alguém errar. Eu não me escandalizo com nada. Porque eu descobri que Deus não usa super-homens nem Mulher Maravilha. Ele só tem vaso de barro. Agora, só Ele para colocar joias eternas dentro de vaso de barro. Recebe essa palavra? Sabendo da podridão do nosso corpo, dos nossos pensamentos, Ele ainda tem misericórdia e pode dar talentos para nós aqui nessa noite. Ele pode visitar você e te dar o batismo com o Espírito Santo. Ele pode nessa noite visitar e te dar o dom de curar os enfermos. Ele pode nessa noite te dar o dom da palavra, te levantar como o maior missionário, o maior pregador do século. Ele pode te dar uma unção para você sair pelas ruas levantando paralíticos. Ele pode isso e muito mais. Mas Ele só fará se você tiver consciência de quem você é e de quem Ele é e do que representa todo esse momento aqui. A ceia do Senhor é para os fracos. E aquele que não participa da ceia, sendo membro de uma igreja, ele começa a cavar um buraco do qual ele não vai sair.
Geralmente é assim. Eu me lembro quando a nossa igreja era virada para lá, o púlpito era ali, as pessoas tinham um costume. As pessoas mais fervorosas sentavam bem na frente, né? Novo convertido gosta de sentar na frente, é igual o bom aluno, senta na frente para aprender mais. O aluno bagunceiro sempre senta no fundo. O crente começa a enfraquecer, ele ia sentando atrás, até não vir mais para a igreja. A pessoa que deixa de tomar a Santa Ceia, ela cava uma cova. Ela diz, não, eu não vou tomar hoje, mês que vem eu tomo. O diabo viu que ela abriu uma brecha. No próximo mês, o diabo vai dar um jeito dela não tomar também. E quando a pessoa viu, ela já morreu. Por isso eu digo a todos que estão aqui, o mais fraco aqui dentro é mais forte do que qualquer demônio no inferno. Porque sobre todos nós ainda há esperança e há o perdão dos pecados. Crê nisso? Incline a sua cabeça. Faça uma reflexão. Faça uma autoanálise. Eu sei que o mês não foi fácil. Eu sei que falamos coisas que nós não queremos falar. Magoamos só aqueles que amamos. Pecamos em pensamento, em atitudes. Mas nada disso nos tirou da presença de Deus nesse domingo. Isso é um sinal de que dentro de você há uma chama, há um fogo, que é a presença do Espírito Santo. Pode ser só uma brasinha, mas se você começar a orar agora, e a pedir perdão pelos pecados, e a pedir a Jesus para lhe dar força, chance, oportunidade, Ele vai te erguer de novo, vai te colocar de pé, e vai te abençoar. Pai, começamos a nos preparar agora para a ceia. Eu fui informado pelos obreiros, ó Deus, que todos já receberam o cálice e o pão. E eu gostaria que nesse momento o Senhor recebesse as orações. E o Senhor nesse momento recebesse as súplicas. Silenciosas ou não. Com lágrimas ou não. Mas os seus filhos estão em pensamento pedindo perdão, eu tenho certeza. Somos assim, Pai. Somos seres falhos. Se não fosse a sua misericórdia, Deus, seríamos todos condenados ao inferno. O que nos separa, Senhor, da grande multidão, não é a nossa santidade. O que nos separa da grande multidão é a sua misericórdia. Foi o Senhor que nos viu caído e nos buscou, e nos trouxe aqui para a sua casa. Como sacerdote, ó Deus, eu tenho uma missão. É orar para que todos sejam perdoados. Pequenos e grandes, homens e mulheres, solteiros e casados e viúvos, obreiros e membros, todos sejam purificados, sejam lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue derramado na cruz, o sangue carmesim, o sangue que nos alcançou, que abriu a porta da salvação, o sangue que nos selou com a salvação. Senhor, meus ouvidos espirituais ouvem gritos, e não são de homens, são de demônios. Eu ouço o farfalhar de asas, como que de morcegos, demônios desesperados, porque o céu está se abrindo sobre a sua filha, está se abrindo sobre o seu filho. O seu anjo está descendo, ó Deus. O Espírito Santo está voando sobre a sua igreja. Os corações estão sendo purificados, estão sendo limpos. E nesse momento, ó Pai, o Senhor nos prepara para participarmos da Santa Ceia, do momento mais sagrado da igreja. Eu concluo essa oração dizendo, ó Pai, em nome de Jesus, que todos os pecados estão perdoados. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E a igreja diz amém. Conforme está no texto, nós vamos cumprir
o ritual da Bíblia. Os que são batizados, que são membros desta igreja ou de outras, todos já estão com cálice, todos já estão com pão. Alguém não está com cálice? Alguém não recebeu o pão? Todos receberam? Os obreiros, todos? Ah, Jesus. Fique de pé comigo se vão participar da ceia. Não, toda a igreja, toda a igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. A sua misericórdia nos alcançou nesses 30 dias, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminharmos mais 30. Ajuda o seu filho, a sua filha, Senhor, a ter força para vencer a tentação, para vencer as fraquezas da vida, a ter domínio próprio nas palavras. Ajuda o seu filho a não machucar, a sua filha a não machucar ninguém. E nos ajude a não sermos também machucados, para nós não pagarmos de acordo com a moeda com que recebemos. Nos ajuda, Senhor. Faz a nossa fé crescer. Faz a nossa alma, Senhor, ficar livre para te adorar. Ah, Espírito de Deus, vem sobre a igreja nesta noite e sela este momento de comunhão. Sela com a sua doce presença, sela com a sua doce unção. Revela aos seus filhos, ó Deus, as coisas eternas. Faz chover sobre a sua igreja, Senhor, uma chuva de bênção, de milagres. Faz cair, Senhor, sobre a sua igreja os dons do Espírito Santo. Enche, Senhor, a nossa alma de fé. Vencemos, ó Pai. Grilhões foram quebrados. A morte, Senhor, foi nesse momento bloqueada. Todos os projetos que o diabo fez, Senhor, foram rasgados, jogados por terra. Uma nova vida começa, Senhor, porque fazemos isso em memória. Fazemos isso, Senhor, em memória da sua morte e da sua ressurreição, ó Pai. Oh, aleluia. Nós te agradecemos, ó Deus. Ei, malassuri,